Agora sim o bicho vai pegar, porque a Bastilha caiu. Mas, professora, caiu de onde? E o que é essa Bastilha? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, professora de História, e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a tomada da Bastilha, ou a queda da Bastilha. Entender o que era a Bastilha e a sua importância no processo revolucionário. Afinal, este é considerado por muitos historiadores como o estopim da Revolução. Então vem comigo que hoje nós vamos detalhar esta fase da Revolução, entendendo direitinho o que é a Bastilha e analisando imagem e texto que mostram a importância da Bastilha na Revolução. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, já te convido a se inscrever se ainda não é inscrito para acompanhar todo o conteúdo que eu posto aqui. Estou postando vídeos frequentes, estamos agora numa série sobre a Revolução Francesa, mas em breve teremos outros assuntos também. Projetos futuros aí de fazer uma história bem didática, pegando conteúdos desde o 6º até o 9º ano. Então se inscreve, deixa o seu like se você gostar do vídeo. Isso ajuda bastante o canal porque o YouTube entende que é um vídeo relevante e indica para outras pessoas. E se você também quer ajudar o canal com essa divulgação, compartilha o vídeo com seus amigos e chama mais pessoas para vir aprender história. Este evento, acontecido em 14 de julho de 1789, é considerado o estopim da Revolução Francesa. Primeiro, o que é estopim? Não adianta você saber que a queda da Bastilha é o estopim se você não sabe o que é um estopim. Pense em uma bomba, assim, sabe aquelas que você vê em desenho animado, que tem um cabinho onde o coiote coloca fogo para explodir o Papaléguas, por exemplo. Aquele cabinho é o estopim. Então, quando a gente fala que um evento é o estopim, é o evento inicial para, bum, explodir a bomba. Ele não é o início da Revolução. Outro exemplo que eu gosto é o do copo cheio de água. O que vai fazer o copo de água transbordar? Uma gota, não é mesmo? Mas não é uma gota que faz o copo se encher. Tiveram ali milhares de gotas. Então, em uma revolta, em uma revolução, em um fato histórico, nós temos várias coisinhas que vão se somando ao longo do tempo. E aí vai acontecer um evento específico e esse evento ele vai ser muito simbólico, muito emblemático e vai botar mais lenha na fogueira. E no caso da Revolução Francesa, esse evento foi a Bastilha. A Bastilha era uma prisão que simbolizava o autoritarismo do rei. O rei na França naquela época era o rei Luís XVI. O sistema político era a monarquia absolutista. E qualquer pessoa que contrariasse o rei seria aprisionado nessa Bastilha, sem julgamento, sem direito de defesa. Por isso nós dizemos que ela é o símbolo do absolutismo francês. Vamos detalhar um pouco sobre a história da Bastilha. No momento da sua tomada, ela servia mais como um depósito de armas do que como prisão em si. Ela já tinha passado pelo seu auge de prisão, onde realmente tinha recebido muitas pessoas, mas quando ela foi tomada, lá no 14 de julho de 1789, tinha apenas 7 prisioneiros. A maior utilização da Bastilha como prisão foi entre o início do século XVII e o final do século XVIII. Mas ela foi construída bem antes. Lá no final do século XIV, o rei Carlos V da França iniciou a construção da Bastilha durante a Guerra dos 100 Anos. Inicialmente ela era um portal que dava entrada para uma rua de Paris, a Rua de Santo Antônio, por isso muitas vezes ela era chamada de Bastilha de Santo Antônio. E neste início ela funcionava como uma fortaleza medieval, com a função de proteger Paris de invasões externas. Lembrando que a Guerra dos 100 Anos foi aquela guerra entre França e Inglaterra que durou mais de 100 anos, com inícios, pausas, reinícios. Então, para defender Paris e um castelo real que tinha próximo à Rua de Santo Antônio, foi construída a Bastilha como uma fortaleza medieval. Apenas depois da Guerra dos 100 Anos, que a França perdeu, inclusive para a Inglaterra, é que a Bastilha passou a ser usada como prisão real. O primeiro rei a enviar prisioneiros para lá foi Luís XIII. A Bastilha era composta por 3 andares
Tinha o andar térreo, onde ficava a maioria dos prisioneiros, e muitos ali pegavam doenças, porque era um lugar frio, sem ventilação. Tinha a parte superior, que era usada mais para vigilância, e tinha o calabouço, que era a parte de baixo, onde a maioria dos prisioneiros acabavam morrendo pelas péssimas condições de higiene e os péssimos tratamentos, porque era um lugar assim que a pessoa tinha que entrar, tipo, entrava de frente e saía de costas, porque ele ficava preso em pé e não conseguia nem se movimentar dentro da cela. A Bastilha, inclusive, era uma construção muito bonita, mas essa beleza só estava por fora. Por dentro o negócio não era nada legal. Agora, falando sobre a Bastilha no momento de sua tomada, ela já estava bem diferente. Como eu disse, ela já não era mais usada tanto como prisão, ela era usada mais como um depósito de armas. Mesmo assim, não tinha tantas armas assim. Os revolucionários, ali os revoltosos, eles invadem a Bastilha pensando que ali tinha muitas armas, que eles iam saquear essas armas para fazer as revoltas futuras, mas não tinha. No momento da sua tomada, a Bastilha contava com apenas 32 soldados fazendo a sua defesa e 15 canhões, mas destes 15 canhões, apenas 3 funcionavam. Os outros estavam inativos, estavam ali enferrujados, digamos assim. Analisando agora o termo, alguns historiadores dizem que ocorreu a queda da Bastilha, enquanto que outros preferem utilizar o termo tomada da Bastilha. Por quê? Pense comigo rapidamente. Queda é o quê? Uma coisa que cai, não é? Realmente acontece a queda da Bastilha porque ela representa o início do fim do rei, né? A queda do absolutismo na França. Só que se eu falar para uma pessoa assim que não tem muito entendimento, não tem nenhum entendimento do assunto e falou a Bastilha caiu, ele vai pensar o quê? Que as paredes da prisão caíram. E não foi exatamente isso que aconteceu. Então, exatamente por isso, a maioria dos historiadores preferem o termo tomada da Bastilha, porque os revoltosos foram e entraram, teve ali um confronto e eles invadiram, tomaram as armas, ocuparam a Bastilha, libertaram os presos. O que leva o povo a tomar a Bastilha? Acontece que já tinha se iniciado aquela treta lá na Assembleia dos Estados Gerais, convocado pelo rei Luís XVI. Os deputados do terceiro estado, exigindo uma constituição para a França, fazem o juramento do jogo da pela. E aí começa a circular pelas ruas de Paris uma historinha de que o rei ia invadir a sala de jogo de pela, que ia cancelar a Assembleia Constituinte. Quando essa fofoca começa a se espalhar pelas ruas de Paris, as pessoas elas começam uma onda de saques a armazéns, roubando não só alimento, mas também armas. E nesse contexto, eles resolvem ir tomar a Bastilha, achando que lá tinha muitas armas. Há um confronto nessa tomada da Bastilha, são aproximadamente 4 horas de luta, de tiroteio, de enfrentamento entre os revoltosos que estão invadindo e os soldados que estão defendendo a Bastilha. O resultado desse tiroteio foi um saldo de aproximadamente 100 pessoas mortas, entre soldados e revoltosos. Nós não temos um número exato, esse é um número aproximado. Já o comandante responsável pela Bastilha teve um fim até mais trágico. Ele tentou fazer uma negociação com os revoltosos, mas foi totalmente ignorado, foi decapitado. Os revoltosos colocaram a cabeça dele na ponta de uma lança e desfilaram pelas ruas de Paris, meio que fazendo uma festa com aquela conquista que eles tinham tido, né? Decapitaram o comandante e exibiram isso para a cidade toda. Talvez até uma referência às execuções que os reis anteriores faziam, né? Que eles faziam as execuções em praças públicas, muitas vezes deixavam o corpo ali exposto para intimidar outras pessoas. Ou podemos dizer também que foi apenas uma pequena amostra do que estava por vir, do período do terror que teriam ali durante a República da Convenção Nacional. Conta-se que na noite do 14 de julho, o Duque de La Rochefoucauld, que era um amigo do rei Luís XVI, foi levar a notícia para ele. E quando ele chegou e falou que a prisão tinha sido invadida, o rei teria perguntado: é uma revolta? Ao que o duque teria respondido: não, majestade, é uma revolução. Já deixei para vocês em um momento anterior
essa comparação entre revolta e revolução. A revolta, ela tem um caráter menor, sem grandes transformações, enquanto que a revolução provoca transformações muito significativas. A principal mudança provocada pela Revolução Francesa é a queda do absolutismo na França, que abre portas para a queda dos regimes absolutistas em toda a Europa e provoca mudanças em todo o mundo. Esse duque de nome difícil, ele era um amigo do rei, ele havia sido eleito para a Assembleia dos Estados Gerais, era um defensor da monarquia, mas em 18 de julho de 1789 ele é escolhido como presidente da Assembleia Constituinte, quando o rei resolve aceitar que seja elaborada uma constituição que limite os poderes dele. Esse duque vai presidir a Assembleia. Ele também vai apoiar o rei, oferecendo refúgio quando o rei começa a ser perseguido, e não conseguindo esconder o rei, vai ajudá-lo então com o dinheiro para que o rei tente fugir, o que também não vai dar certo, porque depois o rei vai ser executado na guilhotina. Vamos analisar agora uma imagem sobre a tomada da Bastilha. Nós temos muitas ilustrações, gravuras, pinturas sobre esse tema. Ele é um tema realmente bem popular e famoso entre as artes francesas contemporâneas. E essa especificamente que nós vamos ver aqui no vídeo é uma obra de Jean-Baptiste Lallemant, que é um artista francês, pintor tradicional de paisagens. Nós conseguimos observar aqui em cima a estrutura arquitetônica da Bastilha. Ela tinha as torres na mesma altura das paredes. Isso facilitava que os soldados se locomovessem de uma parte para outra, vigiando ou se defendendo em caso de ataques. Era uma construção bem imponente, bem alta, como eu disse para vocês, muito bonita de se ver por fora. E na imagem nós vemos algumas pessoas atacando, temos canhões, temos lanças, muita fumaça, algumas pessoas no chão, outras sendo carregadas. Apenas pela observação da cena, nós já concluímos que a tomada da Bastilha ela foi feita pela população civil. Nós temos a participação de alguns soldados também. A predominância na cena são de pessoas comuns, pessoas do povo, população civil, e não de soldados uniformizados e armados. Após esse evento, o rei Luís XVI, assim como a nobreza e o clero, entraram em pânico. Em todas as cidades da França, as pessoas começaram a se revoltar, e também no campo, invadindo os castelos, queimando títulos de dívida. O primeiro e o segundo estado estava aterrorizado, com medo de que acontecesse com eles aquilo que tinha acontecido com o comandante da Bastilha. Os trabalhadores urbanos e os camponeses reivindicavam melhores condições de vida, pão e participação na política da França. Este momento que sucede à tomada da Bastilha é conhecido como o Grande Medo, e todos que pertenciam ao primeiro ou ao segundo estado e que tiveram oportunidade fugiram ou tentaram fugir da França neste momento. Bom, e é isso. Eu espero que você tenha conseguido entender direitinho, aprendido um pouquinho mais sobre a história da Bastilha e entendido a importância desse fato dentro da Revolução Francesa. Em breve teremos mais vídeos, então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todo o conteúdo. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos, deixe também o seu comentário aqui embaixo com dúvidas, sugestões, comentando o que é que você acha sobre esse fato, sobre esse assunto. Fique à vontade. Tchau e até a próxima!